Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, canal que tem por objetivo trazer uma forma descomplicada de explicar a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos para o episódio número 3, já fizemos o episódio número 1, o episódio número 2, hoje vamos fazer o episódio número 3, tá certo? Falamos no episódio número 1 sobre o sistema criacional, se você não viu, o link vai estar na descrição deste vídeo. Falamos no episódio número 2 sobre esse sistema criacional abalado por conta da desobediência de Adão. E agora, no episódio número 3, nós vamos falar sobre as consequências dessa desobediência. Vamos lá? Vamos nessa? Pois bem, se no episódio número 2 nós falamos da desobediência de Adão, em que ele inverteu a ordem dos mandatos estabelecidos, o que isso trouxe como consequência? Deus havia dito a ele que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque traria a ele consequências, ele morreria. Então vamos ver que consequências foram essas. Nós entendemos aqui, olhando para esse texto, que a desobediência de Adão trouxe duas ilações. E aí nós vamos agora percorrer aqui sobre a primeira, trazer aqui uma forma sintetizada da primeira. Lembrando que a queda de Adão e as consequências estão lá narrados nos capítulos 3 e 4 de Gênesis, tá certo? Então, a primeira recai sobre quem? Sobre Adão. Lembrando que Adão era o representante de toda a humanidade, tá certo? Então, o que recai sobre Adão recai também sobre aqueles os quais ele representava, portanto, toda a humanidade. Então, a primeira consequência que nós vimos aqui é a expulsão dele. Adão é expulso do paraíso, Deus o expulsa do jardim. E aí passa a recair sobre ele a morte física. Com o tempo, agora Adão ele vai morrer. O homem está no processo degenerativo. O que éramos uma criança, crescemos, envelhecemos, então morremos. Ou seja, o homem passa agora, o que recaiu sobre Adão, lembrando, recaiu sobre toda a humanidade. O homem passa agora a morrer fisicamente. Lembrando que essa morte física ela leva um tempo para acontecer. No entanto, a morte espiritual ela é imediatamente. Ou seja, a morte espiritual diz respeito ao afastamento do homem para com Deus. Ou seja, o homem não é mais digno de se relacionar com Deus. Isso é a morte espiritual. Mais uma relação que recai sobre Adão, tá certo? Então recai sobre ele o afastamento total de Deus. Tá? Outra, o homem passa a sofrer danos da doença chamada pecado, cujo principal sintoma é o egoísmo, ou seja, tudo que o homem passa a fazer agora é fruto de um egoísmo. Ele quer tudo para si, para o seu próprio bem, para o seu próprio conforto, e não se importa mais com Deus e nem com o próximo. Lembrando que a síntese da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo, tá certo? Então o homem passa a sofrer agora com essa doença chamada pecado, cujo principal sintoma é o egoísmo, de onde surgem todos os outros sintomas dessa doença chamada, então, pecado. Ou seja, veja que aqui Adão ele foi expulso do paraíso. Perceba que Satanás também, quando desobedeceu a Deus, tentou ser mais que Deus. O pecado é bem similar. Mas para Satanás, Deus deu uma condenação eterna, sem direito de perdão, condenou ao inferno. Adão, Deus apenas o afastou do paraíso e do relacionamento para com ele, fazendo a ele uma promessa. Promessa essa que nós vamos ver no próximo capítulo, tá certo? No nosso próximo episódio. E aí nós vamos ter um problema aqui de justiça. Um foi condenado, o outro recebeu uma promessa. E nós temos um problema aqui, mas esse problema nós vamos resolver mais adiante, tá certo? Então perceba que sobre Adão recai algumas consequências desse pecado, dessa desobediência. Recai sobre ele a expulsão do Éden, recai sobre ele a morte física, o homem passa a se degenerar no processo de degeneração física, engatou aqui. O homem ele morre imediatamente espiritualmente, ou seja, ele deixa de se relacionar com Deus, ele não é digno mais de se relacionar com Deus, e ele passa a sofrer danos da doença chamada pecado, cujo principal sintoma é o egoísmo.
tá certo? Mas perceba que as consequências da desobediência de Adão não recaiu somente sobre ele e sobre aqueles os quais ele representava. Então, a segunda consequência que recai é sobre a criação, ou seja, as consequências recaíram sobre Adão, mas também recaíram sobre a criação, porque lá em Gênesis 3,17 vai dizer que a terra é maldita por conta do pecado de Adão. Lá em Romanos 8,20 vai falar que a criação está sujeita à vaidade, no sentido de perversidade, de fraqueza, não por culpa dela, mas por culpa de quem a colocou. E quem foi que a colocou? Adão, quando desobedece a Deus lá no Éden. Lá em Romanos ainda 8,22 vai falar que a criação sofre dores de parto, ou geme dores de parto. Então veja que se as consequências do pecado recaem sobre Adão, ela também recai sobre a terra, ou seja, o pecado atingiu não somente o homem e aqueles os quais ele representava, mas também atingiu o habitat do homem, o lugar onde ele mora, ou seja, essa segunda ilação é de natureza cósmica. A desobediência de Adão trouxe abalos no cosmos, ou seja, o pecado cometido por nossos primeiros pais, os nossos representantes, causou danos não somente à raça humana, mas também causou dano onde essa raça humana habita, ou seja, o lugar onde o homem habita. Isso significa que o pecado atingiu todas as áreas da criação, tanto humana quanto não humana. A criação, portanto, ela está em animosidade para com o homem. Por quê? Porque ela sabe que o homem foi quem a sujeitou a essa condição. Se ela sofre hoje, se ela geme dores de parto, ela sabe que foi o homem quem a colocou nessa condição, certo? E lá em Gênesis 9 nós vamos ver que Deus colocou pavor e medo às feras, para as feras não devorarem o homem, porque elas sabem que foi o homem quem a colocou nessa condição. Ou seja, existe uma animosidade entre aquele que era para dominar, para gerenciar toda a criação, e aqueles que eram para ser gerenciados. E a criação sabe que foi o homem quem a colocou nessa condição. Então veja que as consequências da desobediência de Adão recaíram sobre ele e todos aqueles os quais ele representavam, e recaíram também sobre toda a criação, sobre o lugar onde esse homem habita, o lugar onde esse homem mora. Ou seja, nós temos que o homem foi atingido e toda a humanidade, assim como a criação, né? Maldita é a terra por tua culpa, né? Então a terra passou a ser maldita, a criação passou a estar em animosidade com o homem, e Deus teve de colocar medo nas feras do homem para que as feras não devorassem por conta do que o homem, a criação as sujeitou, por conta da condição que o homem as colocou, nessa condição de elas sofrerem gemerem dores de parto. Então perceba que as consequências do pecado, da desobediência de Adão, elas foram consequências cósmicas, foram consequências de ordem cósmica, ou seja, atingiu não apenas o homem, mas atingiu também o lugar onde o homem habita. Lembra que eu trouxe o exemplo do café e do leite, em que o leite é a criação e o café é a desobediência ao pecado, e esse café foi derramado no copo de leite e, portanto, atingiu todas as camadas da sociedade, ou seja, da criação, perdão. Então veja que a desobediência de Adão trouxe consequências para ele e para toda a raça humana, pois ele as representava, certo? Isso é o que a gente chama de pecado original, mas também trouxe consequências à criação que Deus havia feito e que era muito boa. Tanto o homem quanto a criação eram muito bons, porque Deus lembra do sistema criacional e disse Deus, assim se fez, e viu Deus que era bom. E quando ele encerra o ciclo criacional, Deus fala, e viu Deus que tudo era muito bom. E a desobediência de Adão colocou em maldição tanto o homem debaixo da maldição por conta da desobediência, quanto a criação por conta da desobediência do homem, certo? Então esse foi o nosso terceiro episódio. Lembrando que a cada 10 episódios eu vou fazer uma live para fazer um resumo de tudo isso, beleza? O resumo do que a gente viu até aqui. Então este é o canal Descomplicando as Escrituras. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, comenta, compartilha para esse vídeo se tornar relevante e fiquem com Deus na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que nós temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Mais uma vez, gostou? Deixa um joinha, comenta para esse canal se tornar relevante, compartilha, beleza? Até o nosso próximo vídeo.